esse é o Vozes Entre Linhas, o podcast apresentado pela Fundação Faceb. Eu sou a Júlia Mello e antes de começar o episódio de hoje, já vou pedir para vocês nos acompanharem nas redes sociais. Nós somos @Fundação Faceb no Instagram, Facebook e Twitter. Então, se vocês querem se manter atualizados sobre o que acontece na Fundação, sobre nossos projetos e, é claro, sobre Vozes Entre Linhas, é só acompanhar nossas redes. O tema do episódio de hoje é livrarias e divulgações técnico-científicas, e para falar sobre esse tema a gente trouxe hoje Josimar, Josi da livraria, Josi dos e-mails. E aí, Josi, conta pra gente um pouquinho sobre você. Olá, Júlia. Olá, quem vai estar assistindo o podcast. Meu nome é Josimar, como a Júlia já disse, né, Júlia? É mais conhecida como Josi. Hoje no UFV muitas das pessoas te conhecem como Josi da livraria UFV. Faz 20 anos que eu resido em Viçosa, mas sou natural de Guaraciaba. Aqui pertinho, né, Josi? Pertinho, a terra da cachaça. Todo Coisa mundo boa. conhece como a terra da cachaça. Pertinho, mais precisamente, Guaraciaba tem uma população muito rural, mais precisamente Limeira, é uma zona rural pequenininha, um pouquinho antes de Guaraciaba. Morei a vida inteira lá e faz 20 anos que eu estou em Viçosa. Quase viçosense já também. Quase viçosense, já me sinto viçosense. Tem 20 anos que eu estou aqui, né? Como eu já disse antes, vim para estudar. Fiz administração na Faculdade de Viçosa, formei em 2009. Antes de formar, eu comecei a fazer um estágio na livraria, na editora UFV, no setor financeiro. Depois fui promovida, fui contratada, na época era Funarb, estou lá até hoje, saí por um período de 2 anos, mas estou lá até hoje. Hoje eu sou gerente geral na livraria UFV, trabalho mais com a parte comercial, sou responsável pelas livrarias UFV. Entendi, Josi. E sobre a parte depois que você entrou nessa carreira, da parte da editora, da livraria, o que você fez? A gente conversou um pouquinho antes de começar a gravação, sempre tem uma conversinha, né? Você falou da participação em bienais, em encontros de livreiros, né? Conta pra gente um pouquinho sobre essa parte também. Sim, trabalhar com livro me propiciou várias coisas positivas. Eu gosto muito do livro. Eu falo muito que o livro já me salvou em diversos momentos da minha vida. Eu vejo o livro como um propósito de vida para mim. Eu vejo o livro, trabalhar com o livro me dá, né, esse ar de ter um propósito, ter um objetivo. Mas sim, eu tive a experiência de ir na Bienal do Livro, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes. A Bienal do Livro eu fui do Rio, fui 2 no Rio, 2 em São Paulo. Já fui, né, em 3 reuniões, encontros da ABEU, que é a Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Já participei de 3 encontros também nacionais de livreiros, sendo o último agora foi em agosto de 2023, e a última Bienal também foi agora. Foram experiências que eu coloco assim, alguma das experiências que me fez ficar cada vez mais apaixonada pelo livro, pelo público do livro, pelo universo do livro e pelo que o livro pode propiciar a um ser humano. E a minha memória que é falha, gente, é falha. O tema do episódio de hoje é acerca de livros e divulgações técnico-científicas, porque o dia 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro, né? Então a gente escolheu esse tema para falar nesse episódio. Mas, Josi, né? Falando sobre o Bienal, às vezes vem aquela curiosidade, nem todo mundo sabe o que é uma Bienal do Livro. Então você explica pra gente um pouquinho como que funciona, como que é tudo isso? Sim. Para quem não sabe o que é uma Bienal do Livro, digamos assim, é o evento máximo do livro no Brasil, hoje, né, no mundo. Mas no Brasil a gente fala, né, a gente tem 2 bienais internacionais que sempre acontecem, um ano em São Paulo, um ano no Rio, a gente tem a outra, além de ter uma Bienal Mineira e tem uma Bienal da Bahia. As maiores, sim, são São Paulo e Rio. Lembrando que essas 2 bienais internacionais, esse ano elas fizeram 40 anos, e digamos assim que é a festa do livro. É o maior evento do livro. Lá reúne-se todos os editores brasileiros, internacionais, editoras, ilustradores, todo mundo do mercado do livro. É como se fizesse uma grande festa em família, que a gente fala, né? Vão reunir toda a família. Então, assim, é uma reunião geral, uma reunião que eu falo, um encontro para apresentar o livro ao público. E hoje a Bienal, ela tornou-se assim um grande
um atrativo para o público. O livro tornou-se um objeto de atração mesmo. A gente vê que em São Paulo são 500 mil pessoas que visitam, né, a Bienal. No Rio eu não sei quanto que é, mas sei que São Paulo é mais. É um evento gigantesco. Todas as editoras vão com stand expor, vários autores vão falar, tem contação de história, tem ilustradores, então assim, é uma oportunidade ímpar, sem dúvida. Não, com certeza, né? Então, pelo que você foi contando pra gente, o livro fez parte da sua vida como um todo, né? Você foi uma criança devoradora de livros, Josi? Infância, adolescência, depois que você tomou esse gosto pela leitura, literatura? Não. Eu entrei no universo do livro de forma tardia. Porque, como eu sou de uma zona rural, muitas pessoas talvez vão lembrar. Mas desde o meu ensino fundamental, né, que a gente fala hoje até a 4ª série, antigamente eu estudei numa escola rural, que eram todas as séries, 1ª, 2ª, 3ª, nem existia pré, 4ª, numa única... E naquela época a gente nem tinha livros, eu lembro que eu ia pra aula com... Era um caderninho com um embornalzinho e um saquinho de arroz que a gente podia molhar na chuva, na volta. E eu lembro que mãe fazia aí muito isso. Então a gente não tinha contato, era um livro para várias pessoas na turma e um professor para 1ª, 2ª, 3ª. Então assim, o meu contato inicial ele foi tardio. O meu primeiro contato mesmo, que eu lembro direitinho, ele foi um marco para mim, foi quando eu fui para a 5ª série, que aí eu saí da escola rural e aí eu lembro que a gente tinha que comprar livros. O meu primeiro contato foi com... Quem estuda aí vai lembrar, né? O Matemática do Bongiorno, Física do Bongiorno. Foi o meu primeiro contato com um livro que era só meu. Na verdade, mentira, não era só meu, que eu dividia com uma colega, que a gente tinha que comprar. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o livro. Então, o livro, na hora que foi tardio, mas quando ele chegou nas minhas mãos, ele de uma forma, ele marcou. Mais. E o segundo contato, que foi mais marcante ainda... Eu lembro direitinho, o primeiro livro, que foi uma professora de história, que eu gostava muito de história, e aí ela me indicou um livro, além da literatura que a gente tinha, né, o didático, ela indicou um livro que era O Estado Novo, de Getúlio Vargas, e eu comecei a ler. Ele era tipo uma literatura complementar, e pra mim aquilo foi assim, foi excepcional. Eu vi como que aquilo me marcou. Os 3 primeiros livros que eu tive contato me marcou, então desde então... o livro começou a fazer parte da minha vida, não só da minha vida, mas me impulsionou e, consequentemente, impulsionou familiares e estamos aí até hoje. Tá aí até hoje, né? Eu tenho, na minha memória, o primeiro livro que me marcou é o Pititoca, é um livro infantil chamado Se Faísca ou Fusca, eu ganhei da minha tia, passou pelas minhas primas até que chegou em mim, e eu lembro que eu lia aquilo, pra mim era um mundo fantástico, que no livro... Os personagens viviam dentro de bolhas, e aí tinha que passar óleo para lustrar a bolha que cada um vivia. Então, achei fantástico. Nunca reli ele depois de mais velho. Eu acho que se eu fizesse a leitura novamente, vou ter toda uma outra leitura sobre o universo do livro, mas me marcou muito. E depois de mais velha, na minha escola tinha esses paradidáticos, que eram os livros obrigatórios para você ler ali para integrar a educação para além das disciplinas, né? Que foi o Poliana. É um livro antigo, Poliana. E eu lembro que me marcou muito porque eu não tinha esse livro, meus pais não tinham como comprar, só que minha avó tinha ele guardado. Aí minha avó, sempre muito cuidadosa com os livros dela, falou assim, não, vou te dar o livro que você tá precisando, vou te dar. Eu tenho ele guardado hoje, as folhas amarelas, antigas, mas eu guardei com muito carinho. E eu lembro de tudo que acontece no livro. O que mais me marcou foi o nome, que era o nome dela, era da tia Polly, da tia Ana, que a mãe dela juntou e fez o nome de Poliana. Então o livro marca a gente, né, Josi? Então, né, interessante você ter tocado no assunto também, que você nem sempre teve esse acesso à leitura, que a gente entra na democratização do acesso à cultura, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no episódio passado, a democratização do acesso à cultura para a parte musical, e hoje a gente puxa para a parte do livro, que é qual o valor de um livro, né? Que às vezes a pessoa fica assim, livro é muito caro, né? Quanto que paga, não vale? Tem também a diferenciação dos valores entre os livros digitais e os livros físicos, que a gente vai falar mais pra frente. Mas e aí, Josi? Um livro é caro? Fala pra gente. Nossa, que pergunta. É muito complexo falar de forma genérica. Eu vou falar assim, mais a minha opinião, digamos assim, minha experiência, né, dentro desse universo. Eu vou falar mais o que eu trabalho hoje, que é o livro técnico-científico. Não, o livro não é, na minha opinião, e de diversos, né, das próprias editoras, não. O livro não é caro. Quando a gente avalia
dentro da formação do preço mesmo. Só um exemplo. Antes da pandemia, a gente tinha um preço de livro, né, de papel, né, o principal insumo do livro hoje, né, insumo gráfico é o papel. Depois da pandemia, durante a pandemia, o papel ele subiu 80%. Nossa, foi muito alto, isso. E eu não sei de cabeça, porque eu sou péssima com números pra ficar lembrando assim. A memória não ajuda, isso, né? mas se eu não me engano, de 2006 pra cá, nem até 2022, o livro teve uma queda, o preço médio do livro, no Brasil, ele sofreu uma queda de mais de 20%. Eu não sei, eu não tenho uma precisão exata. Então, o preço do livro sofreu queda. E, não, o livro não é caro. Quando a gente olha, é tanto que as editoras, as livrarias estão falindo. A gente vê grandes redes, né, as Mega Store falindo. A gente vê, né, a Saraiva fechou todas as lojas. Fechou todas as lojas presenciais, sim, todas as unidades presenciais. Que perda. A livraria mais tradicional que a gente tinha, né, apesar de que a gente tá nesse contexto de Viçosa, de universo. E eu acho que é legal falar disso, que, gente, é muito raro ter livrarias em cidades com menos de 100 mil habitantes. Em Viçosa eu trouxe esses dados pra gente, mas pode falar, Josi. Isso, mas depois a Júlia pode levantar. E como que isso é interessante? Viçosa tem. Então, em resposta ao preço, não, gente. Quando a gente avalia dentro do universo, o livro, ele tem várias composições de custos que, assim, o consumidor, às vezes, ele não consegue perceber. Mas hoje, por exemplo, a média de formação de preço, 30% do preço do livro fica com a editora. Isso a gente pode ver lá no SNEL, que é o Sindicato Nacional de Livreiros, tem esses dados. 30% fica com a editora, 10% geralmente é a margem de direito autoral no Brasil hoje, falando genérico, de forma genérico, e 50% que a gente fala aí, né, fica com as editoras e as distribuidoras, e os outros 10 fica com perdas, consignações, que o livro tem muito, ele trabalha no universo consignado, então acaba tendo muita perda, e o restante fica com as livrarias e editoras que sofrem com muito parte do custo operacional. Então, quando a gente se trata de pesquisa, de conhecimento, não. E eu falo ainda dentro do livro técnico, a gente trabalha com livros, por exemplo, de Portugal, um exemplo. Eu pego o livro de Portugal, né, Agrobook, a Pub Indústria, que são editoras portuguesas, e tem uma outra espanhola que a gente trabalha, a gente faz tipo uma permuta, ele pega o nosso material, distribui lá e a gente troca muito isso. E lógico que lá é euro, né? Mas quando eu faço a conversão e comparo por temática, o preço do livro ele chega a ser 3 vezes maior do que, porque eu tenho que fazer a conversão, do que o nosso livro. Lógico que o poder de lá é diferente, mas quando eu faço a conversão, ele faz a conversão do nosso lá, e eu aqui, a gente tem que fazer um equilíbrio, ele acaba mandando mais livros para compensar essa diferença de preço, que a gente faz permuta, porque o preço do livro técnico lá é muito mais caro do que aqui. Estou falando por essa experiência prática. Isso. Tem várias variáveis ali introduzidas dentro do livro que vai gerar um preço e que às vezes o consumidor não consegue perceber. Não é um sapato que eu estou comprando, não é uma peça de roupa. Gente, a gente está comprando algo que eu tenho uma autora que eu gosto muito, que é a Lenita, que sempre vai na editora, na livraria, né? Ela lança os livros dela lá e ela lança terror, e ela sempre fala. O último livro, gente, ela gastou 2 anos para escrever. 2 anos, imagina você ficar num trabalho. Isso é um livro de literatura, e você imagina a pesquisa. A gente tem livros técnicos lá na editora que eu tenho certeza que é pesquisa de uma vida inteira de um professor, e depois que ele fez essa pesquisa, ele ainda ficou anos escrevendo aquele livro, além da pesquisa, escrevendo aquele livro, depois ele tem que olhar, né, que a gente é uma editora universitária. Então teve um processo, e aí a pessoa ainda fala, sim. Lógico que o livro deveria ser acessível a todas as pessoas. A gente tem um público reprimido muito grande ainda, de pessoas que não têm acesso por questões financeiras, não têm acesso porque não estão adaptadas à leitura, não foram treinadas à leitura, não têm acesso porque acaba baixando um PDF. Então a gente fala muito que esse consumidor reprimido aí, ele também acaba afetando o preço do livro, porque quanto mais pessoas tem comprando o livro, menor vai ser o preço, porque quanto mais tiragem de livro eu tirar, igual eu vou pegar um livro do Fábio de Mello, deve imprimir uns 30 mil ou sei lá, ele com certeza vai ser mais barato que um livro de irrigação, que o público é específico. Quanto maior a tiragem, menor o custo. Quanto mais específico o livro, maior vai ser o custo. Então, são várias variáveis. São muitos fatores, né? Não dá pra cravar e falar assim, o livro é caro, o livro é barato. Sim, se o livro fosse
fosse caro, pensando no sentido de editora de livraria, o que a gente ia ver era livrarias e editoras cada vez mais ricas, ganhando dinheiro, e o que a gente vê é o contrário. Então, assim, pensando por esse lado... Interessante você ter tocado nesse tópico, né, que eu trouxe aqui pra gente um pouquinho de dado, né, levar pro pessoal esses dados também, que é sobre a diferença dos livros físicos e digitais, né, e-books, né, o e-book substitui o livro, aquela perguntinha, né, o PDF, tem quem gosta de sentir o cheirinho das páginas, né, segurar o livro ali. Então, segundo o estudo do Trend Tracker Survey de 2023, realizado pelo Two Sides, 64% dos consumidores preferem a leitura em formato físico em comparação com 37% em 2021. E aqui é interessante a gente pegar esse recorte de 2021 para 2023, que é 2021 período pandêmico ainda. Sim. Então, durante esse período pandêmico, 37% só que declaradamente preferia os livros físicos. Já em 2023, 64%, ou seja, quase que dobrou de 2021 para 2023, né? Só para vocês terem noção de parâmetros, o levantamento ouviu mais de 10 mil pessoas em 16 países, incluindo o recorte brasileiro com 1.000 entrevistados. Desses 1.000 entrevistados brasileiros, 29% dos leitores preferem a leitura em dispositivo eletrônico. Então, 29% prefere, no Brasil, né, por esse recorte, prefere o eletrônico e o restante prefere o físico. Então, a gente tem essa ideia de que está crescendo muito por causa do aplicativo do Kindle também, os PDFs, mas ainda tem aquela galerinha que prefere o livro mesmo, né, Josi? E a gente ainda continuando nesse comparativo do período pandêmico e pós-pandêmico, entre o que você falou sobre as livrarias, né? A gente já adiantou um pouquinho sobre o fechamento das livrarias, que nos últimos 10 anos, o número de livrarias de rua no Brasil caiu de 3.073 para 2.972, né? Isso segundo os dados da Associação Nacional de Livrarias. E em 2022, o faturamento das lojas exclusivamente digitais passou das livrarias em geral, que comercializam, né, na rua e online, englobando 35,2% do mercado. E aí é o que você falou lá no comecinho do episódio sobre os municípios. Porque se hoje nós temos 2.972 livrarias de rua, e nós temos no Brasil 5.568 municípios, se a gente pegar, não vou nem falar de Rio e São Paulo, que são mega metrópoles. BH, por exemplo, um município tem mais do que uma livraria de rua, enquanto vários outros municípios não têm nenhuma. Então, faz a gente pensar também, né? É claro, né? Você me adiantou também que tá voltando a ter esse incentivo de novo para as livrarias presenciais, né? Tá começando a incentivar de novo depois desse período pós-pandêmico, mas ainda tá andando devagar, né, Josi? Sim, são duas questões, né? As questões dos e-books e as questões da loja física. A questão do e-book também está, de algum ponto, tem relação. Lá em 2016, quando a gente ia, encontro de livreiro, e assim, eu lembro que o bafafá, o assunto era, o e-book vai acabar com o livro, a Amazon tá chegando. Eu lembro que, assim, era esse tipo de discussão, e geral. Era um desespero generalizado, assim. Vai todo mundo falir. Todo mundo. E assim, a gente vê assim, mas como é que você sabe? Gente, o universo de livreiro, o povo é muito unido. Então, assim, a gente tem muitos contatos. Eu, às vezes, tá dando alguma coisa errada no nosso site, eu ligo no fulano e troco uma experiência. Alguma coisa, fulano, o que você tá fazendo? Então, assim, livreiro é muito unido. Por isso que a gente sobreviveu à pandemia. Livreiro, assim, é muito... Um tá sempre segurando na mão do outro. É aquele negócio, né? Vamos segurar na mão do outro, se cair, cai todo mundo. Mas livreiro, a gente vê muito isso. Então, foi um desespero generalizado. Hoje, quando eu converso, e eu vejo na prática também, não, o e-book não substitui o livro. Eles vão coexistir. E a gente vê que o e-book, ele atingiu um público diferente, às vezes, do que é um livro. Talvez... Aí também facilitou, democratizou o acesso. Hoje eu não vejo nenhuma livraria física preocupada com e-book, não. Eu não vejo, no Brasil, né? A gente não pode falar da cultura americana, da cultura europeia, mas assim, eu não vejo nenhuma livraria preocupada com e-book. Tanto que várias plataformas que a gente fala com e-book, a gente entende muito em PDF, mas e-book eu entendo muito do ponto de vista que a gente chama de formato EPUB, que é aquele formato que a gente compra na Amazon, abre no Kindle, que é o formato, às vezes, pago, né? Ele, sim, ele tá em extensão, mas são
são públicos diferentes. E eles vão coexistir. Tem esse entendimento. Quem gosta do livro, gosta, que você falou, de sentir o cheirinho do livro, de folhear o livro, de ter o livro na prateleira. Gosta de ter o livro na estante. Quem não gosta de ter uma estante bonita? Quem não gosta de ficar quentinho debaixo da cama, do coberta, tomando um café com leite? Personalizadas. Nossa, que tem, às vezes, dependendo da editora, né? Ah, vai lançar nova edição do mesmo livro que já foi divulgado. Aí fica assim, eu quero dessa capa nova. Então, tem essa parcela, né, Josi? E é legal que, assim, às vezes a pessoa compra o e-book e quer comprar o livro físico. E dentro do universo técnico, isso é pior ainda. Assim, no nosso universo, né, a gente tentou e a gente trabalha com e-book e eu vejo claramente que o e-book não substitui e a venda do e-book é bem, às vezes, inferior, tratando do mesmo público, né, do que o livro físico. E às vezes a pessoa, ela para os livros técnicos científicos. Isso, a pessoa quer ter o livro técnico científico, e-book e o livro físico. Acontece muito isso. Eu acredito muito também por anotação, né? Aqueles rodapézinhos na lateral do... A gente vê que o livro é um produto insubstituível, assim. Ele não é um produto tecnológico. Ele tem um sentimento, ele tem aquele, né, que a gente fala quando a gente pega um livro. Quem gosta do livro mesmo, como é que a gente fala, né? Aquecer o coração da gente. Quem gosta do livro, do produto livro. Também lê o e-book, ele lê o e-book e lê o livro. Gostou do e-book, às vezes vai e compra o livro, que quer ter o livro na prateleira, depois quer ler de novo. Então, assim, e geralmente muitas pessoas, às vezes, gostam de ficar um pouco longe de tela, algumas pessoas, não os jovens, e a gente vê um público diferente crescendo aí com os e-books. E isso é legal, é a democratização do acesso. Então, hoje não é mais uma preocupação das lojas físicas, das livrarias, o e-book não é mais uma preocupação. Todo mundo já entendeu isso. Porque acaba que ele não está excluindo os livros, ele está, na realidade, agregando se complementando. Um novo público, né? Até porque, pelo que eu vejo, você me corrija se eu estiver errado, os livros digitais, eles acabam tendo para o consumidor final um valor mais barato do que o livro físico, né? Também por tudo que engloba na produção do livro digital ao invés do livro físico. Então, ele acaba democratizando, mais gente consegue ler, mas não exclui e não deixa de existir as pessoas que preferem o livro físico também. Sim. Sobre as lojas físicas que você levantou aí, assim, eu vou falar muito para o público de Viçosa, como é importante, como que é legal a Viçosa ter, né, mais de uma livraria. Isso é raro para uma cidade com menos de 100 mil habitantes, isso é raro, né? Eu estou com o anual aqui, anual de livreiros, a gente vê isso. Então é raro, a gente vê que as livrarias grandes, as mega stock, a gente chama, elas estão em ascensão, né? Igual você falou que teve uma queda de loja física, mas, gente, foi 10 anos. Isso, 10 anos que demorou de um ano para fazer. E a gente teve uma queda de 100, 101 ali. Mas, gente, quantas lojas que a Saraiva fechou? Quantas lojas que a Cultura fechou? E a gente ainda esqueceu da FINAC, que também foram 3 grandes redes que fecharam logo depois que a Amazon chegou no Brasil. Assim, logo, acho que foi em 2016, em 2018 eles já começaram a decretar falência. Teve que mudar o modelo de negócio para se adaptar ao mercado competitivo, a adaptar a estratégia de negócio da Amazon extremamente competitiva em relação ao preço. E ela que então, muito se fala de que talvez essa mudança de estratégia, de trabalhar com preço muito baixo, com descontos extremamente abaixo do que realmente era o custo do livro, que fez essas editoras, essas livrarias grandes. Lembrando que a Saraiva, Cultura e FINAC na época representava 40% do mercado de livro do Brasil e elas decretaram falência. Foi assim um rombo, né, hoje, né, para as editoras, e todo mundo pegou, ninguém solta a mão de ninguém, e tá aí as editoras e livraria. No ano passado, logo depois da pandemia, tem-se um levantamento de crescimento, as livrarias estão, né, as lojas físicas, as lojas de bairros, as lojas segmentadas, assim, aquele público, né, quem que não gosta de uma livraria pequena, que tem, assim, um nicho bem específico, está em ascensão, abriu muitas lojas, a gente tem também hoje Que aí entra na customização para o cliente, né, você define ali um público, você sabe quem é seu público, você não precisa atingir todo mundo, eu vou focar naquilo ali, nos nichos. Isso é muito legal, então a gente, como sozinhos, a gente tem... E a gente entra em qual nicho, Josi? No nicho que é o foco da
da livraria hoje, né? Que são as publicações técnico-científicas. Então, sim. Segue aí pra gente, Josi. Sim, primeiro eu vou, né, quem não conhece a Livraria UFV... Tem um cafezinho, pão de queijo. Tem um cafezinho, pão de queijo, tem uma papelaria... Tem livros técnicos, científicos. Não, gente, não é só para o público do UFV. Ainda tem esse sentimento de que a Livraria UFV é só para o público do UFV. A Livraria UFV é aberta ao público. A gente só tem livro técnico, científico, a loja física, né? Não, a nossa loja localizada dentro do campus da UFV, a gente atende de uma criança que chega lá do livro infantil a uma pessoa que está querendo um livro assim mais elaborado, está querendo literatura russa, literatura alemã, um livro técnico do agro, um livro de ciências biológicas. A gente tem tudo, é uma livraria assim plural. A gente, da mesma forma que a UFV a gente tenta trabalhar para atender todos os públicos. Não, todo mundo está convidado a ir na livraria. Lembrando que o foco principal nosso, que a gente começou a existir, é livro técnico científico, que a gente fala que é um nicho do nicho, né? Então a gente pega lá, né, dentro dos livros, os livros técnicos científicos, que é aquele que a gente usa na graduação, na pós-graduação, para quem já formou, pós-graduação. Dentro desse livro técnico-científico, a gente ainda mais, a gente foca muito em editoras universitárias, que ainda já é um outro nicho mais específico, então a gente tenta trabalhar, fortalecer o máximo possível. A nossa missão principal é difundir o conhecimento da UFV e de outras instituições de ensino, então por isso que a gente foca sempre trabalhar com editoras universitárias. As parcerias, né? Isso, eu tenho lá eu tenho na nossa loja, na loja física, e a gente tem o e-commerce também, que atende o Brasil inteiro, parte da América Latina. A gente consegue atingir, né, todos os públicos, e hoje a gente trabalha assim com quase todas as editoras universitárias, então é tentar pegar, e as outras editoras também. A gente trabalha com esse nicho do nicho, e dentro desse nicho, aí eu falo mais voltado para o e-commerce, a gente trabalha com outro nicho que é raríssimo, que é o livro para o agro, que a gente fala, né? Vamos falar ciências da terra, não vou falar que as ciências biológicas também está nesse grupo, e hoje é um produto raro. A gente sabe que o agro hoje, né, é o grande, né, puxador do nosso PIB, e a gente vê que tem muita pesquisa, sim, é o nosso forte, o UFV, é o forte do UFV e de várias outras universidades brasileiras, mas a gente vê que tem poucas publicações, tem poucos livros, tem poucas editoras publicando, gente, ciências agrárias. E quando a gente consegue publicar, quando a gente consegue levar hoje o nosso site, www.editorafv.com.br, a gente tem hoje, eu falo isso com muito orgulho, que quando a gente começou lá no início, é o maior catálogo de livros para o agro hoje. Você pode perguntar a qualquer pessoa do agro que trabalha, não necessariamente dentro da FV, eles vão falar. Entra lá no site da editora FV, que se tem um livro impresso para o agro, ele vai estar lá, a não ser que não seja um livro comercializável, né? Mas se tem. Então, às vezes, assim, para a UFV, para os professores, é um apelo, né, que eu faço. Vamos continuar publicando, vamos continuar incentivando, né, a democratização do ensino. O livro é uma forma de democratizar. Com certeza, é uma maneira de você passar esse conhecimento, porque você registra isso e você passa esse registro, né? Então, realmente, eu vou fazer aqui um apelo junto a Josi. Vamos continuar com as divulgações, alavancar aí a ciência, né? Ciência, tecnologia, inovação e cultura do nosso país. Sim. E tem um apelo, né, nacional hoje, em relação à livraria, né, eu vou falar para o público, visite uma loja física, eu falo uma livraria física. Gente, como que isso é importante? Porque a livraria não é um produto, não é um sapato, não é uma blusa, gente, o livro é cultura pura, é conhecimento, e isso é muito forte, é importante para a universidade, é importante para a Viçosa. A livraria está aberta a qualquer público, ela é plural nesse sentido, e a mesma forma para os autores, né? Vamos publicar, vamos voltar, vamos publicar, vamos trazer, né? Eu sei que é trabalhoso, que é difícil, né? Você vai colocar a sua vida inteira em um livro, né? Sua pesquisa, mas como que isso? Porque eterniza o conhecimento. O livro, ele não morre nunca. Isso é muito impactante. Então,
é um apelo, né, que eu faço, né, às pessoas. Vamos visitar uma loja física, não precisa ser necessariamente a nossa, mas vamos valorizar as lojas físicas, vamos... os autores, né, vamos publicar e vamos, né, enriquecer esse universo do livro. Com certeza, Josi, o que você falou foi 100% válido, né? Principalmente nessa parte de chamar o público para ir mesmo, porque acaba que o pessoal fica um pouco mais receoso, tipo, dentro do campus eu posso ir, não posso. Então, quem é de Viçosa, visita. Quem não é de Viçosa, passou por aqui, visita também. E já vou aproveitar, você falando, né, que o livro eterniza, no nosso próximo tópico, que são curiosidades sobre o Dia Nacional do Livro, que a data foi criada em 1810. E aí, gente, eu fico pensando justamente nisso que você falou, que é o seguinte... minha cabeça viaja, criatividade, pensamentos acelerados. Fico lembrando, por exemplo, Shakespeare, que faleceu em 1616. Fico pensando, será que esses grandes autores, quando eles escreveram suas obras, eles imaginavam que perdurassem por tanto tempo e... Não sei. Bizarrice, porque se ele faleceu em 1616, as obras dele são de anos anteriores, datas anteriores. Então ele fez aquilo ali e vai perdurando, e às vezes o autor, né, só um parênteses que eu abri, né? Então o livro permanece, né? Tem pergaminhos, tudo, história registrada e por meio do livro técnico científico, com conhecimento registrado, né, Jôs? Que a gente espera aí que perdure e que ajude com as próximas pesquisas. Então vamos lá, né? Só um parênteses que eu abri aqui. A data foi criada em 1810 em comemoração à fundação da primeira biblioteca brasileira, a Real Biblioteca no Rio de Janeiro, que até então era capital do país. E nesse dia a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para o Brasil e tornou-se a Biblioteca Nacional. Porém, o acervo chegou no Rio de Janeiro antes, em 1808. E aí, além de livros, tinha manuscritos, mapas, estampas, moedas e medalhas. Só uma curiosidade mesmo, né, já que a gente linkou um pouquinho desse episódio com a celebração do Dia Nacional do Livro. Mas e aí, o que você tem para indicar pra gente, Josi? Pra gente arrematar aqui. Gente, é difícil indicar livros. Você pensou, eu perguntei pra ela, eu falei assim, Josi, traz indicação pra gente. Eu falei assim, eu falei com ela assim, pode ser um livro, pode ser um documentário, pode ser um filme, pode ser um autor. Ela trouxe todos. Eu falei, ou um ou outro, ela me falou tudo. Olha, o que eu posso falar, porque eu sou uma livreira, então eu sempre vou perguntar, Júlia, o que você gosta? Eu vou tentar achar um livro pra você. A gente acaba saindo muito do que a gente gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de biografias, de pessoas emblemáticas, tipo... Eu já li, né, se eu não me engano, foram duas que eu já li, do Vargas, do Churchill. Eu gosto dessas pessoas, assim. Então, assim, a minha, e eu tenho alguns livros, assim, bem específicos que eu gosto. Eu gosto muito do meu autor preferido, Machado de Assis. Mas, assim, eu sou muito, assim... Sou traumatizado com Machado de Assis por causa da escola. O único livro que eu li, obrigada, Memórias gostei, Póstumas de Brás Cubas, eu amo. Foi Poliana, que foi um livro que a escola me obrigou e foi no que eu gostei. De resto... Fui traumatizada por Machado de Assis. Era pra eu ter aproveitado Dom Casmurro. Não aproveitei. Fiquei ali na marra, ali na força, mas vou aceitar sua dica. Pode falar. Então, eu acho que a gente, assim, tem que valorizar a literatura brasileira. Com certeza. Eu falei aqui como... Não, eu indico, gente, no geral. Né? Se for pra eu indicar. Hoje a gente tem, né, vários autores brasileiros em ascensão, né? Quem gosta de autoajuda, de coisas levinhas. Eu, assim, tem dia que eu gosto de ficar pegando. Eu gosto tanto do Carpinejar, eu gosto pra coisas levinhas. Agora, autores brasileiros em ascensão, a gente tem, assim... Ascensão não, né? Já tá, né? Já são autores programados, né? Renomados, que é Itamar Vieira. Eu indico muito Tortarada. Eu não li ainda Sabá Fogo, mas todo mundo tá falando muito bem. Eu indico que fala da nossa cultura. É um autor nosso em ascensão, já ganhou um prêmio português, né? Um prêmio grande da língua portuguesa, ganhou prêmios brasileiros. Ele, então, é um autor que eu acho que todo brasileiro, imagina daqui, quando você tiver velhinho, eu imagino que Itamar Vieira vai ganhar vários prêmios. Aí você pode falar, olha, eu fui da geração de Itamar Vieira, eu li. Imagina você poder falar, eu fui da geração de Machado de Assis e li Machado de Assis quando ele era vivo. Então, é uma oportunidade. A gente tem, para quem gosta, né, de um outro tipo de literatura, tem Carla Madeira. E assim, lógico, os autores, nossa, Cecília e vários outros. Eu indico sempre autor brasileiro. Não que os outros não sejam bons, eu gosto também. Claro, mas eu acho que a gente tem que focar muito e valorizar a nossa cultura. E agora...
Então, eu sempre vou primeiro perguntar o que você gosta. O livro bom é isso, que ele é plural. Sempre vai ter um livro para o que você quer. Hoje a gente tem livro, tem mangás, tem HQs, tem tantas opções que não existiam. Antes tem tantos livros infantis diferentes, de banho, de pano, de fantoche, livros técnicos de papel assim, de papel assado, então, assim, livros interativos. Então, assim, hoje tem de tudo para todos os públicos. Então, é muito difícil você falar, não tem um livro que eu não goste. Eu vou perguntar o que você gosta no geral, vou achar um livro para você. Geralmente o vendedor faz isso, né? A gente fica muito preso a isso. E agora, uma coisa que eu indico para quem quer inteirar mais nesse universo de livro, eu indico muito um filme, gente, que eu assisti, que me marcou muito, que é A Livraria, que é um filme francês que eu amei, que conta muito essa história de uma livraria que chega numa cidade pequena e que ninguém gostava de livro e nada, e a dona dessa livraria acredita que sim, era possível, né, mudar. Então, assim, é um filme que me marcou muito. E, lógico, tem vários outros. A gente vê vários livros se transformando em filme. A menina que roubava livros, eu li o livro, eu assisti o filme. Lógico que sempre quando a gente lê o livro, depois assistir o filme, não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas me impactou. São filmes, assim, do livro que me impactou de forma bem, assim, expressiva. E agora, a minha literatura, gente, ninguém vai querer ler. Não, que isso, Josi? É autoestima. Mas não, a minha literatura é biografia. É biografia. Eu gosto das pessoas mais emblemáticas. Qual foi a biografia assim, que você leu e falou assim, mais tipo... Do Churchill. Que é o primeiro... Eu não vou me recordar quem, mas alguém já me falou isso. É um ex-primeiro-ministro britânico muito importante, né? E da Margaret também. Thatcher, eu não sei falar o nome dela direito. Olha as leituras que são leituras cansativas, viu, gente? Mas que eu gosto, que me tira um pouco da realidade. Eu gosto de entender o contexto, né, ali daquelas pessoas. E isso me chama muita atenção. Então, é esse tipo de literatura que eu gosto. Mas, assim, na verdade, eu gosto de tudo que é do livro. É muito raro alguma coisa eu não gostar. Eu, às vezes, chego a perguntar pro livreiro o que ele gosta, né, Ju? É muito difícil. É difícil. Eu vou fugir um pouquinho da sua dica, né? Vou falar de uma autora internacional, que é Agatha Christie. Ela é minha autora favorita no momento, vou falar no momento. Mas esse momento já tem durado aí uns 5 anos, que ela vem sendo minha autora favorita. E eu vou indicar o livro que não é meu favorito é Punição para a Inocência. Punição para a Inocência eu acho um livro maravilhoso, como ela trabalha ali a trama da investigação. A Agatha Christie, ela escreve muitos livros investigativos. Então eu sempre gostei de livro fantasioso, mas não fantástico. É uma fantasia mais pé no chão. Então ela coloca ali, ela vai estruturando a narrativa da investigação, o detetive, como que ele faz. Mas hoje eu vou indicar o E Não Sobrou Nenhum, que é um livro que ela mescla a narrativa dos fatos que acontecem no livro com uma cantiga, né, com um poeminha infantil. E eu sou completamente apaixonada por poema, tá aí uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem sobre mim. Eu escrevo poema, poesia. Comecei a escrever um livro, mas não mexo nesse livro que eu tô escrevendo, já tem uns 7 meses, quase um ano. Mas eu gosto desse Não Sobrou Nenhum, que ela brinca com esse poema e o que acontece no livro, os acontecimentos. Então ela vai fazendo esse joguinho até que chega no final e de fato tudo que estava nessa cantiga infantil se concretizou. Então é um livro maravilhoso e Não Sobrou Nenhum. E aí eu gosto também de fazer um comparativo com o audiovisual, que hoje em dia tem um universo que é Entre Facas e Segredos, que é um filme, Entre Facas e Segredos, e o filme 2, que é o Glass Onion, do universo de Entre Facas e Segredos, que é você assistir o filme e você sentir que você está lendo um livro da Agatha Christie. Então, como o diretor do filme constrói a narrativa, a câmera, como que ele grava os personagens, é muito parecido com a forma com que a Agatha Christie escrevia, né? Os livros e a indicação. Eu falei que ia indicar uma coisa, indiquei 2 livros, 2 filmes, mas tá valendo? Tem mais alguma coisa pra gente, Josi? Não, se for falar, tem várias coisas, mas assim... A gente nada que seja breve, né? Precisaria de todo um outro episódio. Mas então divulga aí pra gente as redes da livraria, deixa aí pro pessoal. Isso, a gente tem 2 Instagram, é o @livrariaufv. Nossa, deu branco. E é o @livrariaufv, que é um Instagram voltado para o público do agro. E a gente tem uma @livrariaufv.campus, que é a loja física. Lembrando que a gente trabalha, né, com 3 fontes
loja física, localizada dentro do campus da UFV, embaixo do térreo, na entrada lateral da Biblioteca Central, aberta ao público. Quem quiser ir, fica à vontade. A gente tem livro para todos os públicos. A gente tem um site, que eu já falei, www.editorafb.com.br. Lá a gente não tem tanto literatura, lá é focado mesmo para técnico. A gente tenta atender mais o Brasil ali, né? Livro técnico, científico, ciências agrárias, que é o nosso, digamos assim, nossa menina dos olhos, nosso coração tá ali, né? E a gente tem também uma livraria que a gente fala móvel, das editoras universitárias, a gente só 2 tem hoje, que é a Unesp e a gente chama de livraria móvel, porque é uma van e a gente vai em congressos, né? A gente parou na pandemia, esse ano a gente tentou ativar, ir em congressos, ir em visitas, levar o livro mesmo, o livro técnico. Na Semana do Fazendeiro. Sim, a gente tá lá nos congressos que acontecem dentro do UFV, se aparecer outras oportunidades aqui em Viçosa, a gente tá aberto, então é isso. Então é isso, gente. Muito obrigada, Josi. Vou reforçar, nós somos @Fundação Facev no Twitter, Facebook e Instagram. Então, muito obrigada, Josi, por ter participado, né? Foi um episódio maravilhoso, sempre. Eu tô me sentindo maravilhada. Falei sobre música, falei sobre livro, universos que eu gosto muito. Então, muito obrigada, Josi. Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Até o próximo episódio.